Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Compartilhar aqui a minha tela, então. Vocês estão vendo o meu slide? Ainda não. Agora vocês vão ver. Bom, então vamos lá. Vou fazer uma pequena apresentação sobre o Wilce Brasil. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do Wilce Brasil. O que é o Wilce, né? O Wilce é uma rede global de cientistas do setor público e privado que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública e o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Está presente no mundo todo, sua sede é em Washington, e é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre a academia, a indústria e o governo. Como nós trabalhamos? Nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos um impacto positivo na saúde pública e no meio ambiente. O Wilce tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas por nós devem estar de acordo com um destes objetivos. Se cadastre no nosso site para que possa receber todas as informações que possam vir a interessar. Então, todas as publicações que elaboramos estão presentes no site, podem ser baixadas sem nenhum custo. E pedimos também que nos sigam no LinkedIn e no Facebook. O webinar de hoje é sobre saúde física e o período da pandemia de Covid-19. Algumas informações. Então, em relação à declaração de isenção de responsabilidade, as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do Wilce. Todos os palestrantes tiveram liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações importantes também. Então, para fazer as perguntas, utilize o Q&A, não o chat, por favor, que fica localizado do lado do chat, na barra inferior do Zoom, conforme a figura abaixo em amarelinho. Para acessar a tradução simultânea, que no caso que nós não temos, seria o interpretation, mas como nós não temos, não vai ser necessário utilizar este ícone. Então, eu vou apresentar agora nosso coordenador do webinar, Dr. Carlos Alberto Nogueira de Almeida. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é mestre e doutor em pediatria pela USP, pós-doutorando do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, é professor da Universidade Federal de São Carlos, é nutrólogo com título de área de atuação em nutrologia pediátrica, membro titular da Academia Latino-América de Nutrologia e diretor do Departamento de Nutrologia Pediátrica da ABRAM. Vou deixar, então, com vocês agora o Dr. Carlos, que vai dar continuidade ao nosso webinar. Muito obrigada, Dr. Carlos, e deixo ao senhor a coordenação. Obrigada. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer muito ao Wilce, em nome da doutora Flávia, pelo convite para coordenar esse evento, tá? E vamos direto aqui trabalhar para a gente não perder tempo. Conforme a Flávia falou, o tema nosso de hoje é a saúde física e o período da pandemia de Covid-19. Só para vocês saberem, nós vamos ter duas apresentações, tá? A doutora Aline vai falar primeiro de aspectos nutricionais relativos a esse tema, e, na sequência, o doutor Leandro vai falar sobre os aspectos ligados à atividade física. Eu queria muito pedir para que vocês que estão aí participando enviem as perguntas pelo Q&A. A gente vai
colocando as perguntas aqui numa sequência e, ao término das 2 apresentações, a gente vai dirigir as perguntas. Se for possível, eu pediria que vocês colocassem a quem vocês estão endereçando aquela pergunta, fica mais fácil para a gente saber para quem você está enviando, e aí a gente, no final, vai ter um tempo, seguramente, para esse debate. Tá? Eu queria começar, então, convidando a doutora Aline de Piano. Ela possui pós-doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, ela é coordenadora do curso de mestrado profissional em nutrição do nascimento à adolescência do Centro Universitário São Camilo e também é docente do mestrado profissional em nutrição e da graduação de nutrição do Centro Universitário São Camilo. Conforme eu disse para vocês, em relação ao tema saúde física e o período da pandemia de Covid-19, a doutora Aline vai abordar mais os aspectos nutricionais. Aline, muito obrigado por ter acolhido ao convite do Ilse, seja bem-vinda e eu deixo a palavra com você. Muito obrigada, professor Dr. Carlos, muito obrigada também, gostaria de agradecer a Flávia, a todos os membros da Ilse por esse honroso convite e poder compartilhar essa tarde com vocês um pouco sobre os aspectos relacionados ao consumo e ao comportamento alimentar que sofreu, né, sofreu grande influência desse ambiente pandêmico que nós ainda vivenciamos, mas de forma menor, né, graças a Deus, mas que nós tivemos um forte impacto e esses impactos vão refletir, já estão refletindo na saúde das crianças e adolescentes e também de outras faixas etárias, mas que esses impactos também vão ter um efeito em longo prazo, e é essa a minha intenção hoje de compartilhar com vocês essa reflexão. Vocês conseguem visualizar bem minha tela? Sim, nós estamos vendo, mas não está no modo apresentação ainda. Isso. Agora? Vamos aguardar um pouquinho, por enquanto ainda não está no modo apresentação. Não. Eu acho que deve estar com algum delay, porque, deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar minha janela, acho melhor, ao invés da... E agora? Agora sim, perfeito, Aline. Perfeito. Então, a proposta, então, a convite do Ilse hoje é discutir com vocês a respeito desse impacto do Covid no comportamento, no consumo alimentar, mas para que a gente inicie falando, né, diretamente desses efeitos da Covid, né, da pandemia do Covid-19, eu gostaria de fazer um retorno ao túnel do tempo ali, voltando, entendendo um pouquinho fatos históricos que vão ser importantes para a gente entender o contexto pré-pandêmico. Então, voltando ali né, aos nossos ancestrais, de acordo com a teoria ali da origem do mundo através do Adão e Eva originais, nós tínhamos ali, né, um biotipo de pessoas com um biotipo longilíneo, isso, através da transição milenar, né, nós observamos hoje uma mudança dos nossos ancestrais, que é fortemente agora representado por indivíduos com acúmulo de gordura, principalmente na região glúteo-femoral, né, nas mulheres, e nos homens na região abdominal, tronco abdominal, conferindo ali um maior risco cardiovascular. E essa transição milenar, né, em que a gente observa uma mudança do biotipo desde lá dos nossos ancestrais, ela é fruto principalmente de um ambiente obesogênico, o qual a gente vivencia há séculos, né? Esse ambiente, nós estávamos inseridos nesse ambiente obesogênico no momento pré-pandêmico, e isso só foi potencializado pelas questões envolvidas com o isolamento social, com o lockdown que nós fomos, foi necessário que a gente faça, né? Então, o ambiente obesogênico, ele é um ambiente que encoraja o aumento da ingestão calórica e, ao mesmo tempo, desencoraja a atividade física, que vai ser abordado, né, pelo próximo palestrante. Então, vejam, nós já estávamos inseridos nesse ambiente obesogênico,
que também é fruto de mudanças sociais recentes e de conveniência. Nós sofríamos pela falta, né, pressão pela falta de tempo, pela maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, as quais eram antigamente as principais responsáveis pelo preparo, pela escolha e oferta das refeições. Esse ambiente, essas mudanças sociais, elas caminharam para novas mudanças em virtude desse cenário pandêmico. Então, ao passo que nós tínhamos a pressão pela falta de tempo, hoje, com a pandemia, a falta de tempo, ela continua presente, embora grande parte da sociedade ainda se mantém em home office, parte já voltou, né? Mas a falta de tempo, ela continua sendo presente na vida das pessoas. E em março, né, em 11 de março, data fatídica em que foi caracterizado pela Organização Mundial de Saúde a Covid-19 como uma pandemia. Frente a essa situação da pandemia, fomos obrigados, então, a praticar ali o isolamento social. Junto a essa condição de isolamento social, nós tivemos mudanças sociais importantes que potencializaram um ambiente obesogênico, ao mesmo tempo que também trouxe outras consequências. Então, a gente vive um momento muito dicotômico, de aumento da obesidade, por um lado, e o aumento da fome. Isso demonstra a insegurança, a situação grave de insegurança alimentar que o brasileiro, né, na verdade de forma mundial, mas que nós brasileiros vivenciamos. Esse isolamento social, ele traz, né, algumas mudanças, como eu falei para vocês, maior exposição a telas e redes sociais, e essa maior exposição a telas e redes sociais, nós vamos discutir um pouquinho os efeitos, né, dessa maior exposição, tanto no contexto pediátrico quanto adulto. Fatores emocionais também foram atrelados ao isolamento social, e a Flávia, né, nos informou que terá também um evento dia 23 e 24 de novembro falando sobre esses aspectos psíquicos, psicológicos envolvidos com a pandemia. Esses fatores emocionais relacionados ao aumento de ansiedade, tristeza, tédio e estresse, eles têm forte impacto no comportamento alimentar. Levando a desordens ou fatores de risco de um comer disfuncional, não necessariamente um transtorno alimentar, mas ele pode ser, sim, um gatilho para um comer disfuncional, para um comer transtornado, que é caracterizado por práticas alimentares ou práticas que estão relacionadas ao estilo de vida pensando no emagrecimento ou em estratégias que sejam disfuncionais e que podem ser gatilhos para o ganho de peso ou outros distúrbios e desordens alimentares. Pensando nesses aspectos negativos, nós também temos ali, né, acho que como tudo a gente precisa olhar também o lado positivo desse isolamento social, se é que tem um lado positivo. Nós vimos também na literatura, enfim, que houve um maior tempo, né, compartilhado com a família. E esse maior tempo com a família proporcionou maior também possibilidade de os indivíduos cozinharem, né, cozinharem mais em casa, comerem menos fora de casa, o que pode ter um aspecto positivo. E aí, pensando no contexto mundial, esse estudo que foi feito, um estudo multicêntrico, feito com alguns países europeus e latino-americanos, como Itália, Espanha, Chile, Colômbia e Brasil, o que a gente pode visualizar? Esse estudo, ele fez uma avaliação do consumo alimentar durante o período do isolamento social, confinamento pelo Covid, em adolescentes. Foram feitos, então, a amostra final culminou em 820 adolescentes da Espanha, Itália, Colômbia e Chile, representando ali 40% de países europeus, representados pela Espanha e pela Itália, e países latino-americanos, 60%. Então, a maior parte da amostra foi composta por adolescentes latino-americanos.
E o que foi observado, né, nesse estudo? De forma geral, sem avaliar a nacionalidade, houve aspectos positivos em relação ao consumo alimentar, como o aumento do consumo de legumes, vegetais e frutas. Então, houve um aumento do consumo de FLV e redução de consumo de fast food. Em contrapartida, um aumento de alimentos fritos e de doces e chocolates. Então, a gente tem o aspecto positivo, uma vez que nós observamos o maior consumo de FLV, mas nós tivemos o outro contraponto. Ao avaliar o efeito da nacionalidade nesse consumo alimentar, eu gostaria de destacar, né, o Brasil como um país que apresentou o maior score de consumo de legumes. O número de refeições por semana foi, né, de 4 ou mais refeições em que havia a oferta de legumes. Foi um país de maior consumo, de maior score, foi o Brasil. Em contrapartida, né, nós tivemos também no maior índice ali o país que mais consumiu doces e carnes processadas. Esse maior consumo de FLV durante a pandemia, ele sofre influência da possibilidade das pessoas estarem em casa, de terem um tempo maior para ser produzido, consumido, ofertado. Entretanto, esse aspecto positivo do consumo de FLV, ele sofre influência da nacionalidade, da escolaridade materna, de quais as pessoas que ficaram, quais os membros da família que puderam permanecer em isolamento, e o tempo que esses indivíduos também dispendiam nas telas, na TV. E não podemos deixar de falar sobre o aspecto econômico. Então, pensando, né, que houve um aspecto positivo, mas a gente não pode deixar de lembrar que diversas regiões do nosso país, nós temos uma baixa escolaridade, a qual foi impactada, está sendo impactada pelo isolamento social, né? A evasão escolar foi muito grande, e nem todas as famílias tiveram a possibilidade de realmente permanecer em lockdown. E isso foi um fator importante para essa disparidade que nós vivemos, onde nós temos um aumento expressivo da obesidade infantil, infanto-juvenil e também em adultos, e um outro contraponto de mais, né, de em torno de 19 milhões de pessoas, de brasileiros passando fome. Então, a gente tem ali esse ambiente díspare em virtude dessas influências que nós observamos, né, na literatura, enfim. E um outro estudo que corrobora os dados desse estudo multicêntrico é a pesquisa Convide. A pesquisa Convide, ela tem a vertente que foi pesquisada com adultos e a vertente no público adolescente de 12 a 17 anos, uma pesquisa da Fiocruz em parceria com a Unicamp e com a UFMG, e eles verificaram, então, também o impacto da pandemia em relação ao consumo alimentar. E o que eu queria destacar é que, né, o tédio de ficar em casa por conta da pandemia impulsionou maior tempo de tela, rede social e, né, associado a esses fatores, o tédio, o tempo de tela, impactou no maior consumo de doces, principalmente entre as meninas, né? Então, indivíduos do sexo feminino consumiram doces 2 vezes ou mais do que o habitual. Então, a gente observa um impacto negativo no consumo alimentar. E o que a gente se depara é uma mudança ali da infância, onde nós tínhamos, né, aqui uma infância retratada por essa figura. Hoje, muitas crianças
já faziam uso de tela, agora foram, na verdade, impactadas por necessidade do uso de tela, por conta também, né, das escolas. Hoje já retornaram as escolas, mas mesmo assim o tempo de tela permanece algo crítico no ambiente pediátrico. E aí, né, essa figura também traz ali uma reflexão sobre como era, né, o ir ao futebol para uma criança antigamente. Hoje é mamãe, eu já estou no futebol, né? Também como eram as praças antigamente. Atualmente aqui eu teria que colocar até máscara, né, nas crianças. Então, a interação social também diminuída e bastante impactada. E o que nós temos no report da Unicef é que 1 em cada 3 usuários de internet no mundo é uma criança, isso do último report de 2017. Com esse, né, ambiente que nós vivemos pandêmico, isso com certeza se ampliou. E a recomendação da American Academy of Pediatrics e da Sociedade Brasileira de Pediatria traz, né, como recomendação que crianças menores de 2 anos não tenham nenhum tipo de exposição e crianças entre 2 a 5 anos tenham um tempo máximo de tela de 1 hora por dia, que não é o que nós vivenciamos hoje. E qual é, então, o impacto, né, qual é a associação que nós temos em relação à exposição das redes sociais ou de tempo de tela com obesidade? Além, né, de menor tempo de gasto calórico, que vai ser trabalhado na próxima palestra, nós temos a maior exposição a propagandas, né? Propagandas diversas, mas nós fizemos... Esse artigo é fruto de um estudo do mestrado, em que foi feita uma análise das propagandas de alimentos veiculadas em canais de televisão fechada, direcionados, esses canais que são direcionados ao público infantil, que tem toda a programação infantil, e foi avaliado, então, de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira e também a legislação vigente. Foram avaliados mais de 3.400 comerciais, culminando ali em 162 horas de gravação. E o que eu gostaria de destacar é que, dentre essas horas que foram analisadas no período de férias, isso foi feito em julho, em que a criança, né, tem mais tempo para despender, infelizmente, em frente à TV, né? Não houve nenhuma inserção de alimentos in natura, com destaque para... um grande número de inserções de propagandas voltadas ao consumo de alimentos ultraprocessados. E os alimentos que foram mais veiculados foram fórmulas infantis, carne processada, iogurte ou bebida láctea fermentada e fast food. Outro aspecto que a gente pode também associar do uso excessivo de mídia social e que pode ter um impacto negativo, principalmente quando a gente se refere ao público adolescente, é a insatisfação com a imagem corporal. Esse artigo foi publicado na revista, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, onde nós avaliamos o impacto do número de acessos às redes sociais. Na época, isso em 2017, nós avaliamos 212 meninas, adolescentes, e o uso do Facebook, do Instagram e do Snapchat e Twitter. Em 2017, a rede que era mais utilizada ainda era o Facebook, e hoje nós podemos observar uma inversão, né? Maior utilização do Instagram. E o que eu queria destacar, gente, que através de uma regressão logística, nós identificamos qual a razão de chance dessa adolescente se tornar insatisfeita a depender do número de acessos. Então, aquelas meninas que acessaram mais de 10 vezes por dia o Facebook, houve uma razão de chance de em torno quase 7 vezes mais de serem insatisfeitas comparadas àquelas que faziam uso uma vez por mês, tá? E para o Instagram, nós achamos uma razão de chance de 4 vezes maior
a probabilidade, a chance delas serem insatisfeitas. Então, além dessa exposição a propagandas que veiculam alimentos que não tenham essa conotação de saudabilidade, nós temos também um possível impacto negativo em relação à imagem corporal. Uma insatisfação, uma busca por um corpo difícil, de ser alcançado. E pensando, então, que os nossos adolescentes despenderam muito mais tempo nessas redes sociais, a probabilidade dessa insatisfação estar aumentada é muito grande. Eu não trouxe dados ainda, porque nós acabamos de submeter, durante a pandemia nós fizemos um estudo com adolescentes de ensino técnico, e nós achamos uma forte associação durante a pandemia da maior insatisfação com tempo de tela, redução de práticas alimentares saudáveis, associado também ao comer transtornado. Trago esse estudo para que também a gente faça uma reflexão dos impactos do isolamento social em indivíduos que já apresentavam algum distúrbio, que já apresentavam ou um transtorno alimentar, como anorexia e bulimia, ou sem outra especificação, ou ainda obesidade. E o que esse estudo revelou? Foi feito, então, com 121 participantes, recrutados em 6 centros diferentes, e os indivíduos que já possuíam anorexia e obesidade, durante o confinamento, eles tiveram uma resposta positiva ao tratamento feito pela telemedicina. Então, eu gostaria de destacar que tivemos um avanço muito importante em relação à telemedicina, ao teleatendimento, e isso trouxe um impacto positivo no tratamento desses indivíduos, aqueles que conseguiram fazer a adesão. Em relação aos pacientes com bulimia, não houve uma mudança significativa, porém, aqueles pacientes que tinham transtornos alimentares sem outra especificação ou distúrbios alimentares não específicos, apresentaram um aumento na sintomatologia alimentar e na psicopatologia. E os pacientes com anorexia relataram que, embora eles tivessem uma resposta positiva ao tratamento, eles tiveram uma insatisfação e uma dificuldade inicial de se adequar, se acomodar a esse tipo de terapia remota. Então, a gente demonstra que a importância da telemedicina, os recursos que a ciência, que a pesquisa tiveram que lançar mão e que trouxeram aspectos positivos, porém, alguns aspectos negativos também podem ter sido observados ali naqueles indivíduos que tenham outro tipo de transtorno. Trago uma pesquisa também que demonstra, é uma pesquisa comercial, é um instituto de pesquisa comercial, só também para reforçar que o Brasil, mediante diversas nacionalidades, foi o país, durante essa pesquisa, que foi feita em uma área mais urbana, com maior nível de escolaridade, isso influencia com certeza nos resultados da pesquisa, mas que eu gostaria de destacar que, de forma global, nós observamos um aumento de 31% de indivíduos que ganharam peso durante a pandemia, destacando que o Brasil e o Chile foram os países com maior percentual de indivíduos que mais ganharam peso quando comparado àqueles que perderam peso na pandemia. Lembrando que foi feito num público mais urbano. E quando a gente pensa no outro contraponto, já na zona rural, na zona urbana também observamos um quadro de aumento de insegurança alimentar, de acordo com os dados ali da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, desde 2004, o que a gente observa é um panorama muito ruim, aonde nós temos, somando ali indivíduos que, o percentual de indivíduos que tenham insegurança, algum grau de insegurança alimentar, leve, moderado ou grave, pensando na totalidade, nós temos mais de 50% de indivíduos
que foram pesquisados com algum tipo de insegurança alimentar, destacando que na zona rural nós temos uma prevalência elevada de insegurança alimentar grave, atingindo até 12% da população. Falando em percentual, traduzindo percentual em números, acho que choca mais do que percentual, a gente tem que mais da metade das pessoas do nosso país, né, 116 milhões, 8 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar. 43,4 milhões de indivíduos brasileiros não têm alimentos em quantidade suficiente. E 19 milhões de brasileiros enfrentam a fome. Pensando de forma no aspecto geográfico, o que seriam 19 milhões? É a mesma coisa que quase duas vezes a população de Portugal, né? Portugal tem em torno de 10,3 milhões de pessoas, de habitantes. É como se nós tivéssemos duas vezes o número de habitantes de Portugal passando fome, ou ainda, né, todo o Chile. O Chile ele tem em torno de 19 milhões de pessoas, né? Então, a gente tem esse contraponto da obesidade e, né, da fome, e que são situações de insegurança alimentar. E essa insegurança alimentar, esse aumento da obesidade, ele é reflexo da inatividade física, né, que também vai haver ali a palestra na sequência, mas do comer emocional, da compulsão alimentar, de aspectos relacionados ao sono, não só a qualidade, mas o cronotipo do indivíduo, se ele é vespertino, se ele é matutino, e isso também impacta nas práticas alimentares. Esse estudo foi feito também com brasileiros durante o período da pandemia, e o que nós observamos, isso com o público adulto, em 724 adultos, através também de questionários relacionados a práticas alimentares, comportamento alimentar, qualidade e duração do sono, cronotipo e diversas variáveis sociodemográficas através do método de Snowball. Então, o indivíduo ele vai compartilhando os questionários para que atinja um N representativo. Quais foram os principais achados, né? Houve uma correlação positiva do comer emocional. O comer emocional, a compulsão alimentar e a restrição cognitiva ao se alimentar ou alimentar, ela é avaliada por um questionário validado chamado Three Factors. É um questionário que avalia, então, comer emocional, compulsão e restrição cognitiva. E foi visto que o comer emocional esteve, né, associado, teve correlação positiva com a compulsão alimentar. E as práticas alimentares foram correlacionadas de forma negativa com a compulsão e com o comer emocional, ou seja, quanto mais comer emocional, quanto mais compulsão alimentar, menor vão ser as minhas práticas saudáveis. E isso foi confirmado através da regressão linear, né, através de uma análise estatística mais refinada, mostrando que, além do comer emocional, da compulsão alimentar, que nós já vimos através do teste de correlação, a ausência de exercício físico em casa e ser vespertino, que é um cronotipo do indivíduo, ele é aquele indivíduo que tem o sono mais arrastado, ele tem ele dorme mais tarde, ele acorda mais tarde, foram aspectos, né, preditores negativos para práticas alimentares saudáveis. E já a restrição cognitiva ao se alimentar, o que seria essa restrição cognitiva? É aquele senso crítico que eu tenho de comer menos, pensando em ganhar menos peso. A melhor qualidade do sono e a renda familiar, de 4 a 10 ou mais salários mínimos, esteve associado a melhores práticas alimentares. E, né, eu gostaria só de refletir que os impactos da pandemia em relação não só ao consumo e comportamento alimentar, eles podem ter efeitos imediatos ou ainda efeitos em longo prazo, né? Os efeitos imediatos estão associados ao sofrimento, à falta de esperança, à irregularidade no consumo alimentar, abusos e traumas
por violência doméstica, redução ou restrição da relação interpessoal e ambiental, privação sensorial e negligência, todos esses aspectos impactam no consumo e comportamento, e de forma em longo prazo nós teremos como impacto circuitos neuronais subdesenvolvidos, aumento do risco de obesidade, aumento do consumo de substâncias, abuso de substâncias ilícitas, falta de processamento emocional, desordens psiquiátricas, pensamentos suicidas. Então, vejam que nós teremos impactos, né, já estamos sofrendo esses impactos, mas em longo prazo a gente precisa compreender quais serão os nossos, né, o contexto dos nossos pacientes, e a gente deve estar precavido e ter ferramentas para atuar, né, minimizando esses danos. Mostrando, só para reforçar que indivíduos com depressão, que já apresentavam depressão antes da pandemia, os impactos são maiores, né, os impactos negativos. Esse é um outro estudo também, com um N bastante representativo. O principal achado é que indivíduos com depressão, né, já antes, com diagnóstico precoce, antes da pandemia, né, com depressão, durante a quarentena, o que observou? Uma maior prevalência de inatividade física, tempo de TV, menor consumo de frutas e vegetais e, principalmente, maior probabilidade de consumo de ultraprocessados, confirmado também pela regressão, né, pela razão de chance. Então, cuidar da saúde mental deve ser um foco extremamente importante por todos os profissionais da saúde. E aí, para finalizar, então, eu gostaria, né, de trazer essa reflexão a respeito de iniciativas para promoção de saúde relacionado não só ao consumo alimentar para prevenir a obesidade, mas também, o foco não é só obesidade, mas falar também sobre questões relacionadas à segurança alimentar, ao outro lado da moeda, que é a fome. Então, estratégias que tragam uma reflexão, políticas públicas relacionadas a uma oferta alimentar sustentável, acho que isso é importantíssimo ser discutido. A saúde mental, proporcionar a saúde mental, boa relação, né, com o alimento, prática de exercício físico, menos tempo, né, mais tempo de exercício físico e menos tempo de tela, exposição solar, higiene do sono, e essas políticas públicas que pensem nesses dois contextos díspares, tanto na obesidade quanto na fome, é de extrema relevância para que a gente tenha menos danos do que nós estamos visualizando hoje, tanto no ambiente pediátrico quanto adulto, quanto na população idosa, para que a gente possa oferecer um melhor estilo de vida. Então, eu queria agradecer, deixo aqui meu e-mail e também me coloco à disposição para a discussão futura, né, depois da palestra do professor Leandro. Muito bem, só estou esperando terminar o compartilhamento da tela da Aline. Jóia, pronto, já. Aline, muito obrigado, viu, pela sua excelente apresentação. Acho que você trouxe aí um panorama, um overview das publicações que aconteceram nesse período, né, sobre esse assunto. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais no final, então fica por aí, esperando a gente, e curte junto com a gente a nossa próxima apresentação, falando ainda sobre esse assunto, mas com foco mais na atividade física. Eu queria convidar o Dr. Leandro Garcia, e para apresentá-lo a vocês, o Dr. Leandro é professor de Sistemas Complexos em Saúde Pública, do Centro de Saúde Pública da Queen's University Belfast, no Reino Unido.
Ele também é co-líder do Grupo em Complexidade, Saúde Pública e Planetária da Queen's University Belfast e professor do Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde da USP, Universidade de São Paulo. Ele também tem um trabalho no desenvolvimento e aplicação na ciência de sistemas complexos em saúde pública, investiga a relação entre atividade física e saúde das populações e, de uma maneira especial, a interação entre os múltiplos determinantes e consequências da atividade física, e como essas interações moldam os níveis populacionais e as desigualdades em atividade física e os consequentes impactos sociais na saúde. Leandro, obrigado por ter atendido ao convite do Wilson para esse evento e fique à vontade para a sua apresentação. E, enquanto isso, eu peço que vocês que estão participando enviem as perguntas aí para a gente ir colecionando as perguntas e conversarmos um pouco no final. Leandro, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Flávia e a Ilse pelo convite. Olá a todos e todas presentes nesse webinar. Só vou começar o compartilhamento de tela. E aí, já começamos a apresentação. Vocês conseguem ver? Perfeito, Leandro. Estamos vendo perfeitamente. Ótimo. Então, eu vou falar agora um pouco mais sobre a atividade física antes e durante a pandemia. E durante esses próximos minutos que eu estarei com vocês, eu vou abordar 5 tópicos. Os primeiros 2 tópicos, na verdade, são muito mais para termos uma linguagem comum, né, para quando eu falar sobre atividade física, a gente tenha um entendimento comum, primeiro, do que é atividade física, né, e segundo, por que fazer atividade física, também aqui entrando nos aspectos específicos do sistema imunológico, o defeito da atividade física no sistema imunológico e também especificamente os efeitos relacionados à Covid-19. Em seguida, eu vou falar um pouco dos níveis populacionais de atividade física antes da pandemia, tanto em adolescentes e crianças, como em adultos e idosos, e também, em seguida, sobre as mudanças nos níveis de atividade física durante o período de restrições por conta da pandemia. E, por fim, algumas reflexões que tanto essas análises, né, essas mudanças trouxeram para nós, ou mesmo algumas relações com uma visão mais ampla também sobre o que a atividade física representa nas nossas vidas. Então, começando pelo que é a atividade física, né, acho que é uma parte da definição que eu vou usar hoje, que é mais comum a todo mundo, né, é que se trata de comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, né, que exige algum gasto de energia acima do nível de repouso. Então, essa é uma definição, uma parte da definição que é amplamente utilizada e amplamente entendida. Mas, para além disso, a atividade física promove entre os seres humanos, né, a interação social e também a interação social dos seres humanos com o seu ambiente, com os espaços ao seu redor, né? E isso é extremamente importante, especialmente, como a gente vai ver, no período de pandemia, no período de restrições, né, que a gente passou durante a pandemia. Esse aspecto da atividade física ficou muito mais evidente, né? Em geral, as pessoas focam muito mais no gasto energético que se obtém, né, por meio da atividade física. E, por fim, um outro elemento da definição da atividade física que eu vou trazer para vocês hoje, que é importante, trata de onde essa atividade física pode efetivamente ocorrer, né? Então, ela pode acontecer tanto no tempo livre, como no deslocamento de um local para o outro, por exemplo, da sua casa até o seu local de trabalho ou estudo, no próprio local de estudo ou de trabalho, e durante as tarefas domésticas, né? E aqui é importante ressaltar essa gama de possibilidades ou de domínios da atividade física, porque também muitas vezes pensa-se na atividade física exclusivamente como o exercício físico, né? Aquela atividade que intencionalmente eu vou correr, eu vou fazer musculação, vou praticar um esporte, no sentido de melhorar minhas capacidades cardiorrespiratórias, por exemplo, na força muscular, quando, na verdade, esse é um pequeno aspecto, um pequeno momento em que se pode realizar, obviamente, a atividade física, mas a atividade física, como a gente vê aqui, perpassa vários momentos da nossa vida,
né? E aqui, novamente, é importante ter isso em mente, porque durante o período de restrição causado pela pandemia, não foi somente o exercício físico que foi afetado, né, mas uma quantidade ou uma gama de possibilidades em relação à atividade física que vai além do exercício físico. Por que fazer atividade física, né? Então, antes de entrar especificamente nesses benefícios, né, é importante lembrar que a atividade física é benéfica para a saúde de pessoas de todas as idades, né, dos bebês, né, de 0 ano, 1 ano, passando pelas crianças e adolescentes, os adultos, os idosos, né, incluindo também pessoas com deficiência, pessoas gestantes ou no pós-parto, né, pessoas com morbidades, né, com doenças. Enfim, a atividade física traz benefícios para um conjunto, para todas as pessoas do ciclo, independentemente do estágio do ciclo de vida, né? Claro que em alguns casos específicos, alguma orientação mais específica é necessária, mas nem por isso ela precisa ser restrita. São poucos os casos em que a atividade física precisa ser restrita. Muitas vezes o que precisa ser mais supervisionado ou ter mais cuidado são as atividades físicas moderadas ou vigorosas, né, de intensidade moderada ou vigorosa, como às vezes são os exercícios físicos. Mas se a gente pensa na gama de atividades físicas nos outros domínios, né, por exemplo, no deslocamento, em casa, no trabalho, no estudo, ou mesmo de lazer, mas mais leves, né, essas atividades também trazem benefícios à saúde, que vão para além dos benefícios que estão exclusivamente relacionados com o gasto de energia. E aí, quando a gente pensa nos benefícios, né, eu vou trazer como primeiro benefício um que talvez seja o menos óbvio, né, mas, novamente, é o que talvez tenha sido vindo mais à tona durante o período de restrições, que é efetivamente o desenvolvimento humano, o bem-estar e a possibilidade de desfrutar uma vida plena, né? E isso retorna, então, quando a gente fala daquela definição que eu apontei inicialmente para vocês, fala menos sobre o gasto energético da atividade física e mais sobre a atividade física como um comportamento e a possibilidade que oferta, né, para as pessoas serem e estarem na sua comunidade, nos seus ambientes, né, nos seus bairros e por aí vai, né? E, obviamente, isso, então, permite uma vida mais plena, né, e, subsequentemente, um desenvolvimento humano e um bem-estar maior também. Permite o desenvolvimento de habilidades motoras, né, especialmente, claro, nas crianças menores, nas crianças mais velhas e nos adolescentes, mas também entre adultos e idosos, né? E aqui a gente vai perceber, especialmente depois de um período extenso de restrição de atividades físicas, né, atividades físicas estruturadas, muitas vezes, ou não estruturadas, né, que talvez tenha um grupo de crianças, né, que não conseguiu ser exposta a uma variedade de habilidades motoras, né, de brincadeiras, né, que desenvolveriam essas habilidades motoras que são necessárias efetivamente para a nossa interação, né, com o nosso ambiente, com outras pessoas, seja por meio de jogos, né, seja por meio até de desfrutar o ambiente que está ao nosso redor. Traz benefícios a funções cognitivas e ao aprendizado, e aqui, claro, quando eu digo funções cognitivas, tem uma diferença entre os aspectos relacionados às crianças, os adolescentes e as pessoas mais velhas, né? Então, no sentido das crianças e dos adolescentes, a atividade física ajuda no desenvolvimento de funções cognitivas que, por exemplo, facilitam o aprendizado, e nos mais idosos, né, ajuda na prevenção do declínio cognitivo, por exemplo, ou de condições como a demência. Para além disso, também as atividades físicas permitem o desenvolvimento de certas habilidades psicológicas e sociais que talvez durante a restrição que nos foi colocada por conta da pandemia são menos ou vistas ou menos treinadas, vamos colocar assim, para aqueles que são mais novos. Há, claro, um conjunto de benefícios que são geralmente relacionados com a atividade física, né, que geralmente vem à tona, né, que a gente se recorda. Então, claro, está relacionado a um crescimento saudável de músculos e ossos
nas crianças e nos adolescentes, a saúde cardiovascular de qualquer pessoa, independentemente do momento do ciclo de vida, do controle de peso, como a Aline colocou também, e muito importante, não unicamente por conta da pandemia, mas também por conta da pandemia, uma melhora na saúde mental, tanto em quadros de depressão, ansiedade e outros quadros de saúde mental. Para além desses benefícios gerais da prática de atividade física, existem benefícios que são específicos em relação ao sistema imunológico humano. Então, uma meta-análise que foi publicada no começo desse ano mostrou que pessoas com níveis mais altos de atividade física regular têm um risco menor de adquirir doenças infecciosas de transmissão comunitária, ou seja, de transmissão fora do hospital, né? Uma redução no risco de 31%. Tem um risco reduzido também de mortalidade por doenças infecciosas, né? Uma redução de 36% nesse caso. Em geral, observa-se também nessas pessoas com níveis mais altos de atividade física regular uma concentração aumentada de imunoglobulina A e também uma redução da contagem de neutrófilos e também um aumento da concentração de anticorpos após a vacinação quando existe uma atividade programada, né, acompanhada, né, desse programa de vacinação. Especificamente com relação à COVID, né, também saíram alguns estudos que tentaram relacionar o nível de atividade física das pessoas com a severidade dos casos de COVID. Aqui eu vou trazer um também que foi publicado esse ano, com uma amostra bem grande, né, de mais de 48 mil adultos que foram diagnosticados com COVID-19. Esses adultos passaram ao menos 6 meses inscritos no serviço da Kaiser permanente na Southern California, nos Estados Unidos. E durante esses 6 meses ou mais em que eles estavam inscritos nesse serviço, que é um serviço de saúde, né, eles tiveram 3 ou mais mensurações de exercício físico moderado ou vigoroso, ou seja, de intensidade moderada ou vigorosa. E aqui é bem importante ressaltar que é especificamente exercício físico. E com base nessas 3 mensurações, essas 48 mil pessoas foram classificadas em 3 grupos. Primeiramente, aqueles que eram consistentemente ativos, ou seja, em todas as mensurações, esses adultos realizavam pelo menos 150 minutos na semana de exercício físico moderado ou vigoroso. Existia um grupo que foi classificado como consistentemente inativo, que eram aquelas pessoas que em todas as mensurações fizeram de 0 até 10 minutos na semana de exercício físico moderado ou vigoroso, e aqueles que eram inconsistentemente ativos, ou seja, mudaram de categoria, né, entre as mensurações, ou em todas as mensurações eram ativos, ou seja, faziam mais do que 10 minutos de exercício físico, mas não realizavam mais do que 150, né, realizavam menos de 150 minutos na semana. E ao comparar esses 3 grupos, né, em 3 desfechos específicos, ou seja, hospitalização por COVID, ser admitido em uma UTI por conta da COVID e falecimento por conta da COVID, o que se observa nesses 3 gráficos é que aquelas pessoas que eram consistentemente inativas, que esse é o primeiro grupo aqui, e inconsistentemente ativas, tinham maior risco tanto de hospitalização por COVID, de admissão em UTI por conta de COVID e de morte por COVID, em comparação com aqueles que eram consistentemente ativos. Então, especificamente para a COVID-19, há também um forte indicativo de que a prática regular de atividade física também promove certa proteção para eventos mais severos, uma vez que se contraia a COVID. Bem, uma vez agora que a gente falou o que é a atividade física, sobre seus principais benefícios, expandindo para além daqueles que são especificamente da esfera física, né, mas tratam também de outros elementos, tanto do organismo humano, mas também da nossa relação
como seres humanos no nosso mundo, né? Eu vou trazer para vocês agora, primeiramente, quais eram os níveis de atividade física antes da pandemia, e em seguida, quais foram as mudanças observadas durante o período da pandemia. Então, eu vou começar com os adolescentes. Esse gráfico que estou mostrando agora mostra a inatividade física, o percentual de inatividade física em adolescentes. E aqui, por adolescentes, eu estou chamando pessoas de 11 a 17 anos de idade. E por inatividade física, a gente entende, nesse caso especificamente, que é realizar menos de 60 minutos por dia, 5 vezes por dia, de atividade física moderada vigorosa. Se a gente primeiro foca nessas colunas azul claro e laranja claro aqui, a gente primeiro percebe que existe, que são as medidas mais recentes, né, no mundo, que 4 em cada 5 adolescentes em 2016 não realizava esse volume, que é o volume recomendado pela Organização Mundial da Saúde, para benefícios à saúde, de atividade física. Para além disso, outro ponto importante de se observar aqui é que desde 2001 houve pouca, na verdade nenhuma, grande mudança no nível de atividade física dos adolescentes. Então, mesmo que desde o começo desse milênio, né, vem assim falando mais sobre a prática da atividade física, se reforçando a importância da atividade física em qualquer estágio do ciclo de vida, mais programas de promoção e por aí vai, o número de pessoas que efetivamente realiza atividade física nos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde não se alterou nessa faixa etária. Esse número de 4 em cada 5 adolescentes que não pratica atividade física, tanto no ponto de vista global, como também o que a gente observa aqui no Brasil. Quando a gente vai para a faixa etária de adultos, né, nesse caso, para adultos, eu me refiro a qualquer pessoa acima de 18 anos, então incluindo adultos e idosos, né? Novamente, quando a gente observa a prevalência de inatividade física, e aqui a definição de inatividade física é um pouco diferente, é realizar menos do que 150 minutos de atividade física moderada, ou um volume equivalente, ou seja, se fosse de intensidade vigorosa, né, considerando que a intensidade vigorosa é o dobro, vamos colocar assim, do dispêndio energético em relação, em média, né, à atividade física moderada. Então, o volume equivalente em atividade física vigorosa seria 75 minutos por semana. Okay? Ou uma combinação que também, no final das contas, equivale a realizar mais ou menos 150 minutos de atividade física moderada. Quando a gente usa essa definição, a primeira coisa que a gente observa é que, no mundo, 1 em cada 4 adultos não atinge essa recomendação. E aqui no Brasil, especificamente, que é um dos países nessa tabela, nesses gráficos, representado, o que representa os países de renda média, né? 4 em cada 10 adultos não atingiam as recomendações de atividade física em 2016. E aí, novamente, da mesma forma que a gente observa uma estagnação dos níveis de atividade física na população em adolescentes, o mesmo a gente consegue observar entre os adultos, né? Então, houve, desde 2001 até 2016, praticamente nenhuma mudança grande, significativa, no número de pessoas que realiza atividade física em níveis suficientes para a saúde, conforme a Organização Mundial da Saúde preconiza. Mesmo aqui, quando a gente houver um pequeno aumento, né, ou no caso dos homens de países de renda média, uma pequena redução, ainda assim, os números são muito próximos daqueles que são observados no primeiro ano de comparação. Ok, então esse é o pano de fundo, né, a situação que estávamos antes da pandemia, né? Então, quais são as mudanças, então, observadas nos níveis de atividade física durante a pandemia? Primeiramente, entre crianças e adolescentes,
Eu trago aqui uma revisão de escopo realizada também no começo desse ano, ainda no Prelo, que investigou um número relativamente grande de estudos, né? Então eles selecionaram mais de 100 estudos, né? E aqui eu mostro para vocês 3 elementos do dia, né, do cotidiano das pessoas: a atividade física, tempo em comportamento sedentário ou tempo de tela, e o sono das pessoas, nesse caso especificamente de crianças e adolescentes. Então, o que esses estudos encontraram, primeiramente, foi uma redução, em geral, dos níveis de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, também de atividades físicas organizadas e de jogos, de brincadeiras ao ar livre. Em contrapartida, assim como a Aline já havia indicado, esses estudos, alguns desses estudos, né, os estudos que focaram em comportamento sedentário e tempo de tela, primeiro observaram um aumento de tempo de tela independentemente do tipo de equipamento. Podia ser celular, televisão, videogame, enfim. Um aumento do tempo de tela tanto durante a semana como no fim de semana, e também por domínio, ou seja, tanto no tempo de lazer como para uso acadêmico, né, ou que seria o equivalente ao horário, momento de trabalho, de estudo dos jovens. E de forma complementar, no período do sono, né, o que os estudos observaram, primeiro foi um aumento do período, da duração do sono dos jovens, né? Em geral, os jovens indo dormir mais tarde do que normalmente eles iriam dormir e acordando também mais tarde do que normalmente eles acordariam, e também um aumento de problemas relatados durante o sono. Com relação especificamente aos adultos, eu trago aqui uma outra revisão sistemática, realizada também esse ano, que identificou 45 estudos publicados até outubro de 2020, especificamente sobre mudança de atividade física pré e pós-pandemia, pré e durante a pandemia, em adultos. Desses 45 estudos, desculpem, 26 investigaram especificamente a mudança na duração ou volume semanal de atividade física. E desses 26, 25 observaram uma redução de atividade física total nas amostras que foram investigadas. Os outros 19 estudos investigaram, na verdade, a proporção de pessoas que mudaram a atividade física. E 8 desses 19 estudos observaram que mais da metade da população ou da amostra investigada reportou uma redução da atividade física. E os outros 11 estudos observaram que mais da metade das pessoas reportaram ou manter ou reduzir a atividade física. Então, em nenhum desses estudos observou-se uma proporção maior do que 50% das pessoas dizendo que efetivamente aumentaram a atividade física ou que mantiveram e aumentaram a atividade física. Um aspecto recorrente dos estudos sobre mudança de atividade física, tanto em crianças e adolescentes como em adultos, por conta da pandemia, é que, em geral, esses estudos foram feitos com amostras pequenas, né, muitas vezes usando questionários em vez de mensurações por meio de instrumentos mais objetivos, vamos colocar assim. Por exemplo, no caso dessa revisão sistemática, somente 4 estudos usaram acelerômetros, por exemplo, que é um equipamento para mensuração da atividade física que não depende do relato da pessoa, né, uma medição por meio de um equipamento. Então, muitas dessas medidas ou são muito restritas, porque são amostras muito limitadas, ou vêm por meio de autorrelato, né, muitas vezes de um autorrelato em que a pessoa tinha que se lembrar, relatar o que ela fazia antes da pandemia e depois também relatar o que ela fazia naquele momento da entrevista. Então, também há um problema, um viés de memória, enfim, e outros tipos de vieses relacionados especificamente com o uso de questionários. O que eu trago aqui, então, como um contraponto, é um estudo que a gente realizou
usando medidas mais objetivas, né, em 10 áreas metropolitanas dos Estados Unidos, né? E nessas 10 áreas metropolitanas, nós coletamos dados, obtivemos, na verdade, a gente não coletou, dados anonimizados e consentidos de mais de 1 milhão de viagens capturadas via GPS, os GPS dos celulares das pessoas, todos esses dados consentidos, as pessoas consentiram em participar, em doar, né, os dados delas para esse tipo de pesquisa. E a gente teve acesso a esses dados de fevereiro a junho de 2020, ou seja, antes da pandemia, das restrições referentes à pandemia começarem, até junho de 2020, quando as restrições nessas cidades, nessas áreas metropolitanas já estavam em vigor há algum tempo. E dessas pessoas, dessas viagens, a gente capturou a quantidade, ou a duração, né, a distância, na verdade, de caminhada, tanto utilitária, ou seja, para ir de um lugar ao outro, como recreacional. E aquilo que a gente consegue observar de forma muito mais quantitativa, vamos colocar dessa forma, né, é o tamanho, a magnitude da redução, nesse caso de caminhada, tanto utilitária como recreacional, nesse grupo de pessoas, né? Essas viagens esses dados são obtidos, né, diariamente. Então, aqui o que a gente observa, primeiramente, como esperado, essa linha vermelha, tracejada vermelha, indica a data em que foi oficialmente determinada a pandemia, né, e as restrições começaram nos Estados Unidos, uma queda significativa de caminhada, né? Essa queda vem majoritariamente por conta da caminhada utilitária, ou seja, do deslocamento de um lugar ao outro, né? Houve uma pequena queda também da caminhada recreacional. Há, durante o período investigado, um aumento, um retorno, né, da atividade física ou da caminhada especificamente, nesse grupo de pessoas, mas entre o começo da pandemia, ou da definição, né, da data que define o começo da pandemia, e o período investigado, houve uma redução de 17% na distância média das caminhadas, né, de cada trecho caminhado. E aqui a gente tem um gráfico que demonstra, essa linha tracejada demonstra os 17% de redução observada em todas essas cidades, né? Em algumas cidades, como Miami, Los Angeles, Nova York e São Francisco, uma redução muito mais significativa, mais do que 20%, em algumas outras menos do que 17% de redução na caminhada no período completo, né? E em Chicago, inclusive, observou-se até um pequeno aumento. Aqui, essa figura, né, mostra um pouco como era o período, como era a distribuição das viagens de caminhada, sejam elas recreacionais ou utilitárias, antes da pandemia e depois, né, da pandemia, imediatamente após a pandemia. E aqui é só para ilustrar a importância da atividade física, para além dos benefícios para a saúde do coração, para a saúde mental especificamente, né, mas na nossa relação com o nosso entorno, né? Então, quantos encontros deixaram de acontecer, né? Quantas visitas a locais deixaram de acontecer, quantas caminhadas pelos bairros deixaram de acontecer, quantas visitas a negócios locais deixaram de acontecer, encontros nesses diversos locais deixaram de acontecer por conta das restrições, né? E aqui, quando eu me refiro às restrições, deixar muito claro que eu acho que são medidas necessárias, né? Mas que, obviamente, vêm com algumas consequências, né? Mas no período pandêmico que a gente vivia, elas eram as medidas corretas para se enfrentar a pandemia em que ainda estamos. Mas só para ilustrar a importância, né, da atividade física para a saúde coletiva e populacional, que vai para além, efetivamente, da saúde do organismo humano, né, e muito mais das
da importância da atividade física como forma de estabelecer essas relações com os outros e com o nosso ambiente. Outra coisa que eu queria trazer para reflexões já é com relação às desigualdades em atividade física, né? Então, é muito marcado já, antes mesmo da pandemia, né, que dependendo do domínio da atividade física que a gente fala, grupos populacionais têm mais acesso ou menos acesso, ou maior volume, menor volume de atividade física. Então, quando a gente se refere à atividade física de lazer, por exemplo, já era muito marcado que grupos populacionais mais ricos, por exemplo, né, economicamente mais ricos, tinham maiores níveis de atividade física de lazer, né, em comparação a grupos populacionais economicamente mais vulneráveis, né? Ou, por exemplo, homens em geral têm níveis de atividade física de lazer maiores do que as mulheres. E o que a gente observou nesse mesmo estudo é algo muito parecido, né? Então, aqui novamente a gente tem a caminhada utilitária nas barras laranjas, né, e a mudança no período, e nas barras em azul as atividades físicas ou a caminhada recreacional, né? Então, o que a gente observa aqui, primeiramente que houve, como a gente comentou antes, uma queda muito acentuada da atividade física ou da caminhada utilitária, né? E apesar de ser bem sutil, observa-se aqui uma tendência, né, de que quanto menor o seu nível de renda, e aqui são os quintis de renda, né, começando do quintil economicamente mais vulnerável para o quintil economicamente mais rico, né, há uma redução mais acentuada da atividade física ou da caminhada utilitária nos grupos economicamente mais vulneráveis. E, em contrapartida, a gente vê a tendência inversa com relação à atividade física ou, nesse caso, a caminhada de lazer. Então, houve uma redução importante da caminhada de lazer no grupo de renda mais baixa, enquanto a gente vai subindo para os níveis de renda mais elevados, a gente consegue observar, inclusive, um aumento da atividade física, nesse caso, da caminhada recreacional. Então, a pandemia exacerbou desigualdades que a gente já observava na sociedade, assim como em outros domínios da nossa sociedade, escancarou e exacerbou níveis de desigualdade de atividade física também. E aqui só outra forma, uma outra perspectiva de enxergar essa mesma desigualdade em atividade física acontecendo. A gente fez a mesma análise sobre tempo ou distância caminhada, né? Mas em vez de dividir por quintis de renda, foram quintis de acesso a parques. E aqui a gente, primeiro, antes da pandemia, né, a gente percebe que o grupo que tinha maior acesso a parques já tinha um nível mais alto de caminhada do que os outros grupos, né? Sofre uma redução muito acentuada, mas vejam, mesmo uma redução muito acentuada não se aproxima, né, dos níveis de caminhada dos grupos com menor acesso a parque. E nos meses subsequentes, é o grupo que mais rapidamente consegue retornar a níveis mais altos de caminhada, enquanto os níveis dos grupos com mais baixo acesso a parques continuou mais ou menos o mesmo. Então, novamente, não é unicamente as desigualdades em termos de renda que são importantes, mas, por exemplo, de gênero, de acesso a oportunidades e a locais para a prática de atividade física, que também determinam o impacto que essas restrições têm na atividade física, e aqui especificamente na caminhada das pessoas. Por fim, eu queria trazer mais uma e última reflexão sobre o que a gente já reaprendeu com a pandemia com relação à atividade física, né? E aqui, a reflexão que eu deixo é o que as restrições ao nosso corpo e ao nosso movimento durante a pandemia nos dizem sobre a importância da atividade física para as nossas vidas, né? Então, eu espero que minha apresentação tenha instigado em vocês que, para além dos benefícios que já estão consagrados
com relação à saúde do coração, à saúde física de forma mais geral, né? Que a gente vive e nós somos através do corpo e do movimento, né? Então, um impacto importante das restrições não é unicamente a falta de exercício ou da atividade física e por consequência, os impactos na saúde do coração, mas efetivamente as restrições que que foram impostas, né, de conectarmos com o outro, de conectarmos com o que está ao nosso redor, né, que faz parte de ter uma vida plena, de desfrutar uma vida plena, né, do desenvolvimento humano, de ter um alto nível de bem-estar, e também é uma expressão da nossa agência, né? Então, a gente teve, por não poder fazer atividade física, né, a gente teve, não tivemos a capacidade ou a possibilidade de nos expressarmos, né? E a expressão se dá muito pelo nosso corpo, pelo movimento pelo movimento do nosso corpo. Só reforçando aqui, não é uma crítica às restrições, como alguém que trabalha no Centro de Saúde Pública, devo reforçar que acho que são importantes, e foram importantes nos lugares em que foram efetivamente bem executadas as restrições, mas também não vem sem consequências. E, para além disso, né, eu acho que a gente precisa pensar também que não é a primeira pandemia que a gente vive nesse milênio, não vai ser a última, né? Então, como que a gente prepara nossas sociedades para que não somente a atividade física, mas também, por exemplo, nesse caso específico, a nossa alimentação, não sofra um choque da mesma magnitude que a gente sofreu agora, né? Porque é provável que no futuro a gente passe por situações semelhantes, seja por conta de uma outra pandemia ou por eventos extremos, né? Por conta de mudanças no clima. Enfim, existe um conjunto de eventos futuros possíveis que podem gerar disrupções nas nossas vidas, né, tanto no nível de atividade física como de alimentação, que talvez a gente tenha que entender como é que a gente pode se preparar como sociedade para que consigamos enfrentar essas situações com as restrições necessárias, né, quando são necessárias, mas também permitindo que tenhamos uma vida mais plena possível dentro das restrições que são necessárias. Por fim, só fazer uma propaganda positiva aqui do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi lançado recentemente pelo Ministério da Saúde. Eu tive o prazer de participar da elaboração do guia. Tem um guia especificamente com mensagens para a população, e aí aborda todas as faixas etárias que eu comentei com vocês antes, e tem um guia dedicado para recomendações para gestores e profissionais de saúde que querem promover a atividade física, não necessariamente é um profissional da atividade física, mas é um profissional da saúde com outra formação, e acho importante e gostaria de ver a atividade física sendo promovida de forma mais ampliada. São 2 documentos disponíveis de forma aberta, né, na internet, então façam bom uso. É isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Deixo aqui também meu e-mail e minha página pessoal, caso queiram entrar em contato e conhecer um pouco mais do trabalho do nosso grupo. Muito bem. Bom, muito obrigado, doutor Leandro, pela sua excelente apresentação. Eu acho que também você nos deu um panorama de como é que a atividade física vinha acontecendo, né? O que vinha acontecendo e depois como é que tudo isso ficou modificado durante a pandemia. Eu acho que a gente conseguiu ter uma ideia bastante boa. Bom, nós temos aí um pouquinho mais de 10 minutos para a gente tentar fazer algumas perguntas e a gente poder encerrar isso aqui com algumas complementações do que nós temos aqui de questionamentos, né? Então, eu queria começar com a Aline. Aline, a Fernanda faz a seguinte pergunta para você. Algumas vezes nós ouvimos que comer em casa ou cozinhar em casa
e ela coloca isso entre aspas, é mais saudável. Porém, pelo que você mostrou, parece que não é bem assim. Cozinhar em casa não parece garantir uma alimentação saudável. E acho que a doutora Fernanda quis dizer isso quando a gente olha para a pandemia, né? Seria, então, preciso educar melhor a população a como cozinhar em casa? Com certeza, assim, esses resultados eles apontaram que tem um aspecto benéfico, né, aumentou a disponibilidade de FLV, de frutas, verduras e legumes. Entretanto, nós temos outros fatores que interferem se realmente esse tempo disponível ele vai ser utilizado para práticas alimentares saudáveis. Então, realmente, acho que alguns tendões de Aquiles, né, do estilo de vida saudável é a escolaridade, é o poder aquisitivo. Então, o educar e proporcionar este ambiente é o que realmente, né, faz com que a gente aumente as práticas alimentares saudáveis. O tempo para cozinhar em casa, ele é algo vantajoso, mas se eu não tiver condições, né, eu tenho tempo, mas eu não tenho os outros instrumentos para oferecer uma alimentação saudável, realmente, né, o que a gente precisa reforçar é a educação alimentar e nutricional, além da possibilidade dessas pessoas terem, né, a capacidade de adquirir esses alimentos, além de adquirir a capacidade intelectual também para produzir essa refeição mais saudável. Então, a gente tem um grande desafio, realmente, para promover práticas alimentares saudáveis, embora tenha esse aspecto positivo, realmente não garante, é um dos, né, requisitos para, mas realmente, como a gente viu na literatura, não garante mesmo. E outra questão, acho que importante, né, professor Carlos, que sei que o senhor é referência também em obesidade infantil, o tempo também é algo, a qualidade do tempo, a questão dos pais que ficaram em casa, não necessariamente os pais tiveram mais tempo para, né, para preparar uma refeição saudável. Muitas crianças passaram mais tempo em frente à TV e com maior disponibilidade de alimentos rápidos, de rápido consumo. Então, a disponibilidade da fruta, né, enfim, desse repertório alimentar mais saudável, depende de outros fatores como educação, né, o acesso, enfim. Muito bem, Aline, obrigado, viu? Imagina. Pergunta para o Leandro. Leandro, eu acho que a gente precisa viver num mundo que não seja uma bolha, né? Nós, principalmente, que estamos aí na academia, fazendo pesquisa e tal, a gente precisa estar antenado com o mundo real. E eu vejo pela sua apresentação, Leandro, que você é extremamente antenado com tudo, né? Então, eu diria para você, e se você discordar, você pode me dizer, mas eu diria para você que tela é inevitável pelos próximos 100 anos, provavelmente, né? Quer dizer, talvez daqui a 100 anos surja alguma coisa aí, sei lá, holográfica, sei lá, né? Alguma coisa diferente, a realidade aumentada de verdade, sei lá, pode ser, não sei. Mas pelos próximos 100 anos, eu acho, uns 50 talvez, a gente vai conviver com a tela. Ela entrou no nosso mundo e ela está aí, né? Nós estamos agora em frente à tela, aliás, várias telas, né? Que eu estou falando com vocês, uma tela, meu celular está pitando aqui na outra tela, a gente está com um monte de tela. Então, se essa realidade se impõe, eu vejo que não faz muita diferença a gente ficar falando assim, 2 horas de tela, 2 horas de tela, 2 horas de tela, 2 horas de tela, mas a realidade é outra, né? Dentro dessa nova realidade, como é que a gente pode fazer, se é que, na sua revisão na literatura e na sua experiência pessoal, como é que a gente poderia fazer para, nesse mundo verdadeiro, em que a tela está ali, né, a gente conseguir, ainda assim, se aproveitar da tela para ter atividade física, né? Só fazendo um parênteses, né? Eu fui fazer uma revisão sobre isso, mas já faz algum tempo, faz uns 2 anos, eu acho, para um congresso, e eu me surpreendi com 2 trabalhos bem feitinhos que mostravam que exercício ativo, baseado em videogames com movimento, ou aplicativos de realidade aumentada para você correr atrás de Pokémon, não virava nada. Eles não tinham impacto nenhum na saúde dos indivíduos, parâmetros cardiovasculares e blá, blá, blá. Mas eu não sei se depois surgiram outros mostrando o contrário. Mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigado, Carlos. Acho que tem vou fazer uma divisão aqui, porque tem um aspecto importante do desenvolvimento cognitivo das crianças, né, especificamente, em especial das crianças mais novas, né, em que o tempo de tela pode ter um efeito negativo na formação cognitiva, até mesmo da formação do cérebro em si, né? Não que vá ser uma criança com algum defeito no cérebro, mas
existem alguns estudos que indicam que o tempo exagerado de tela, né, pode gerar algumas consequências nas ligações, enfim, nas ligações cerebrais e depois também em alguns aspectos comportamentais das crianças. Por isso que existe uma recomendação mais restrita para crianças no tempo de tela. O guia mais recente da OMS, que foi publicado no passado, e o guia brasileiro, traz essa diferenciação bastante marcada. Então, para crianças pequenas, existe essa recomendação de redução, de limitação, né, de tempo de tela, porque ela efetivamente pode causar, em excesso, né, problemas que podem ser sustentados mais para frente. Para pessoas mais velhas, vamos colocar assim, né, com mais idade, crianças mais velhas, adolescentes, adultos, eu acho que existe um equilíbrio, né? Eu acho que é inegável, e aí não estou dizendo unicamente da televisão, mas tem, como a gente acabou de comentar, um conjunto grande de telas. Primeiro, faz parte da nossa vida e nem tudo que vem por meio da tela é negativo, né? Acho que também tem esse aspecto. Acho que, como qualquer outra coisa na nossa vida, é necessário equilíbrio. Também eu não sugeriria para ninguém realizar um volume exacerbado de atividade física, né? Que causa outros problemas. Especialmente são atividades físicas mais vigorosas. Então, acho que o problema não é o tempo de tela em si, né? No sentido de ser... Desculpa, o problema não é a tela em si, mas talvez o volume de tempo de tela ou mesmo a qualidade do seu tempo de tela, né? Então, muita gente, às vezes, não pensa no celular como seu tempo de tela, né? E acaba passando, às vezes, 8 horas, né, checando e-mails e tudo, enfim, nas mídias sociais no seu celular. Enquanto, na verdade, está deixando de interagir, de repente, com o seu espaço real, o seu espaço, o seu bairro, por exemplo, né? Quem são as pessoas do seu bairro? Quais são os negócios do seu bairro? Tem uma parte do ser ativo que envolve, obviamente, o movimento do corpo, nesse sentido da atividade física, que é estar no local em que você vive, basicamente, né? O seu bairro, em primeira ordem, mas também na sua cidade. Eu acho que tem esse equilíbrio entre você... eu não acho que a gente devia abandonar as telas, porque existem benefícios por meio dessas telas, né? Acho que deveria haver um equilíbrio. Existem formas de ser fisicamente ativo por meio de telas, existem alguns treinamentos, até alguns protocolos para pessoas, por exemplo, que tiveram AVC ou têm alguma restrição, ou tiveram alguma restrição de movimento mais severo, né, em que, de repente, um treinamento por via de jogos eletrônicos traz alguns benefícios para essas pessoas. Então, ou mesmo pode ser por meio de interação com outras pessoas, né, por meio desses jogos. Então, acho que há formas e formas de se utilizar essas tecnologias, né? Então, o problema acho que não é a tecnologia em si, acho que é a forma como a gente faz uso delas, inclusive das telas, né? E acho que especificamente no caso de crianças e adolescentes, e aí falo também com o pai, alguns de vocês devem ser pais, mães também, há uma responsabilidade da nossa parte, né? Primeiro, porque, como a Aline mostrou, existe uma quantidade de coisas na TV, né? Desde programas a propagandas que não são efetivamente adequadas para crianças menores, né? Apesar de estarem ali. E também parte da nossa responsabilidade é ensinar nossas crianças, né, a fazerem bom uso dessas telas, da mesma forma que a gente ensina a atravessar a rua, por exemplo. A gente não vai deixar uma criança atravessar a rua sozinha, né? Então, também não faz sentido deixar uma criança usar tela, computador, né, enfim, celular sozinha, sem antes ter um treinamento para isso. Essa é a minha perspectiva sobre a situação. Muito bom, né? Muito obrigado. Nós temos tempo para uma última perguntinha aqui, e eu vou fazer essa pergunta para a Aline, que eu acho que é uma coisa bastante intrigante, Aline. Você mostrou na sua apresentação que o Brasil foi um dos países, eu não lembro se era o mais, mas um dos dois mais, que mais engordou, que mais ganhou peso nessa pandemia, e seguramente junto ao peso,
com certeza vem as outras coisas. Então, deve ter sido um país que mais aumentou colesterol, que mais aumentou pressão e blá, 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 né? Paradoxalmente, né, ou talvez não, nós somos o único país que não tem um guia alimentar tradicional, né? Que eu chamo de um guia alimentar tradicional. Pega o guia americano, que saiu agora, pega o inglês, pega o alemão, você, nutricionista, sabe muito melhor que eu isso, tem lá. Como é que você come, né? O guia americano é bem legal, ele tem como é que seria uma dieta de 1.000 calorias, 1.200, 1.300, né? Tudo bonitinho, distribuição de porções, é bem legal porque eles separam, inclusive, eles não põem fruta, verdura e legumes junto, eles põem fruta, eles põem um determinado tipo de verdura num grupo, um tipo de verdura no outro, legumes no outro, então faz uma separação um pouco maior do que essa tradicional que a gente faz, né? E com uma orientação real para a população, para que ela possa seguir isso de uma maneira concreta e com a ajuda nossa, dos profissionais, mas ela pega aquele guia, ela tem como seguir. E o nosso, ele tangencia essas informações, ele coloca regras genéricas. Assim, né? Então, eu queria saber a sua visão assim, de especialista na área, como é que você vê esse gap, né? Quer dizer, essa situação da gente ser o país que mais está engordando, que mais engordou na pandemia, e sermos o único país que tem um guia alimentar que é muito diferente dos outros, né? Se ele é melhor ou pior é outra história, mas ele é muito diferente. Será que não está faltando para a gente uma informação que as pessoas possam seguir com mais concretude? Né? Não, mas é uma pergunta mesmo. Né? Professor Carlos, realmente acho que o grande desafio, o guia alimentar para a população brasileira, ele é bastante elogiado, porém acredito, né, acredito que a gente precisa pensar numa forma mais acessível a determinadas populações. Realmente as orientações precisam ser bastante direcionadas para que fique mais pautáveis, né, e mais palpáveis também, como o senhor mencionou, mas trazer, assim, associado a essas informações, uma forma de acesso mais fácil, cursos de capacitação, utilizando tecnologia social, enfim, mas que a gente possa fazer com que essas informações sejam mais diretivas, mais direcionadas, mais simples de serem acessadas, para que a gente realmente consiga sair, né, desse gap. E fora a questão, assim, acho que uma das questões mais críticas é a questão também, né, dessa disparidade que a gente tem. É o país que mais engordou, mas também é um país que tem um número expressivo de pessoas em insegurança alimentar em relação não só né, aos desvios nutricionais de obesidade, mas à fome. Então, pensar em estratégias que proporcionem a alimentação sustentável, que isso seja trabalhado no âmbito escolar, no âmbito familiar, porque realmente é só dessa maneira que a gente vai conseguir reduzir essas situações. Lógico que a questão financeira e socioeconômica, né, vai além, envolve questões políticas também, mas que não é o caso, né, da discussão. Mas acho que traduzir, né, guias, traduzir orientações de forma mais pautável, mais palatável, inclusive, para a sociedade que tem menos acesso a essa informação ou que não consiga interpretar, né, até a categorização de processamento dos alimentos. É difícil até para quem é o profissional da saúde, às vezes, distinguir isso é ultraprocessado, é minimamente processado. Então, acho que é o traduzir mesmo, né, para a população mais leiga, para que a gente consiga pôr em prática mesmo, além de políticas públicas, enfim. Sim, sim. Não, perfeito. Eu fiz essa pergunta que no meu consultório, sabe, é muito interessante. Os pacientes chegam muitas vezes para mim, pessoas mais diferenciadas, né? Falam assim, doutor, eu fui lá procurar uma orientação de saúde e tal, e eu encontrei que eu tenho que comer coisa natural. E aí eu encontrei lá que eu tenho que comer banana, maçã e tal, mas quanto é que eu tenho que comer de banana? Eu posso comer banana à vontade? Então, porque ela é natural, eu posso comer à vontade? É isso mesmo, né? E outras pessoas que falam assim, puxa, eu estava comendo um pão lá com 7 grãos, bem legal, cheio de fibra, mas eu percebi que eu não posso mais comer isso, né? Então, assim, eu vejo que as informações que estão chegando para as pessoas no dia a dia ali, elas estão sendo pouco usadas, mas é uma impressão só, né? E eu fiquei impactado com esse resultado que você deu aí do Brasil, e coincidentemente o Brasil e o Chile, né? Que tem um perfil parecido com o nosso, assim, em termos de falta de orientação mais concreta, né? Mas enfim, é só uma reflexão.
Gente, professor, até questão de rotulagem, então são questões que o Chile agora, né, há um tempo tem já trazido mais clareza em relação à rotulagem. Eu acho que a gente está caminhando, tem muitas vertentes a serem, e o universo da nutrição tem muitas dúvidas, as redes sociais estão para ajudar, mas também tem muita informação desencontrada. Essa questão do terrorismo nutricional, pode, não pode, quanto eu posso, é difícil mesmo. Não, mas tá ótimo. Gente, nosso tempo está praticamente esgotado. Eu agradeço muito tanto as aulas de vocês, como essa oportunidade de diálogo no final. Nós não temos outras perguntas aqui no nosso Q&A, então acho que nós podemos encerrar. Em meu nome, eu agradeço muito a presença de vocês, mas eu queria passar a palavra para a Flávia, que vai fazer aí o encerramento oficial em nome do IUS. Tá? Por enquanto, muito obrigado, uma ótima tarde para você. Obrigada, doutor Carlos, pela excelente coordenação. Obrigada, doutor Leandro e doutora Aline, excelentes palestras. Acredito que foi muito proveitoso o webinar e vamos disponibilizar pelo YouTube no nosso canal do IUS Brasil. Tá? Então, muito obrigada a todos que ficaram conosco até agora e obrigada a vocês por participarem do nosso webinar. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, Tchau.